Vamos falar agora sobre a palestra que tem como tema: é possível encontrar a paz dentro de cada um de nós? Davi Cohen, que é o palestrante, é estudante e investigador de logosofia, paulista, que está aqui com a gente para participar, que vai ministrar essa palestra em Blumenau. Davi, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Bom, acho que é importante a gente começar a apresentar a logosofia para a nossa audiência, né, Davi? Perfeito, Jorge. A logosofia ela é uma ciência que ela vem trazer uma nova geração de conhecimentos associados, né, com a própria realidade de cada ser humano. Ela propõe para cada um de nós a realização de um processo de evolução consciente. Então, a gente começa a abrir espaço para uma investigação, conhecimento sobre a própria realidade interna e, a partir daí, então, a gente inicia todo um processo de evolução, de aperfeiçoamento, como seres humanos. E qual é o impacto da logosofia? Qual é o impacto que ela pode trazer na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Em momentos como a gente passa hoje, né? De muitas surpresas, né? Exato, Jorge. A pergunta é muito boa porque permite a gente diferenciar a logosofia de muitas linhas da filosofia, né? Normalmente a gente, quando faz estudos filosóficos, são coisas mais a nível intelectual, tudo. A logosofia não. A proposta é que esses conhecimentos sejam úteis para a vida de cada um de nós. Então, à medida que a gente vai avançando, a gente vai se conhecendo, vai identificando na própria realidade aspectos da própria característica que podem ser superados, que podem ser modificados, e aí esses conhecimentos aplicados à vida, eles de fato transformam a vida da gente. Então, o que a gente busca nessas atividades públicas é justamente divulgar conhecimentos que têm sido tão úteis, tão importantes para a vida de cada um de nós. Hoje à noite o senhor vai estar palestrando aqui em Blumenau, né? Sim. E sobre esse tema que é tão importante, né? Encontrar a paz dentro de cada um de nós. Hoje a gente vê no dia a dia, né? As pessoas estão muito estressadas, né? Explodem por qualquer coisa. E como é possível a gente encontrar a paz? Jorge, a gente observa essa realidade hoje cada vez com mais intensidade, né? Parece mesmo que tem um vírus da violência aí, né, circulando, e a gente precisa começar a tratar disso. Hoje a gente percebe que nas próprias relações, nas relações íntimas, né, nossas, do dia a dia, com familiares, com colegas, com profissionais no ambiente de trabalho, a gente percebe que os relacionamentos hoje são cada vez mais difíceis, né, uma série de coisas acontecendo no mundo também que fazem com que os extremismos aflorem. Então é muito importante a gente ter conhecimentos que permitam a gente dar um encaminhamento diferente para esses aspectos da própria psicologia e, com isso, buscar realmente uma convivência com menos violência, né? Acho que hoje todo mundo percebe que os extremismos, as polarizações estão aí permeando as relações humanas. Então é muito importante que a gente se conheça para poder, então, iniciar uma nova fase de relacionamentos, sabe? Com outros valores, outros conceitos e amenizar um pouco essa violência latente que existe. Como é que a logosofia explica essa violência disseminada, né, de hoje em dia, né? É muito legal essa... Na verdade, a gente é violento até com a gente mesmo, né? Exato, exato. E eu acho que o primeiro ponto, Jorge, é justamente esse, a gente começar a olhar para dentro de si mesmo e perceber esse impulso violento que existe em cada um de nós, porque existe mesmo, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, se dar conta de que existe, né, faz parte da nossa natureza, porém, faz parte também a gente identificar e poder recanalizar as energias. No fundo, a gente está falando disso, de um reequilíbrio energético dentro de cada um de nós. Muitas vezes, essas energias são aproveitadas para impulsos, muitas vezes instintivos, violentos, etc. E se a gente se der conta disso, a gente pode atuar ali. Fala assim, poxa, isso pode ser modificado dentro de cada um de nós. E a partir daí, sim, a gente começa a modificar a nossa órbita de atuação, né? Que técnicas a logosofia utiliza, né, para buscar essa paz interior? Tem toda uma metodologia. Como ciência, ela tem um método aplicável, é um método muito interessante porque ele se adapta a cada psicologia.
Então, a gente vai conhecendo as indicações do método, vai praticando isso, cada um individualmente, e a gente também tem também um aspecto do estudo no coletivo, que permite com que a gente troque experiências. Então, tem toda uma metodologia que vai ajudando a gente a identificar, atuar e poder ir realizando as mudanças que a gente julgue necessárias para a vida de cada um de nós. A palestra é hoje à noite, 7h30 da noite, né, Davi? Exato. 7h30 da noite, na Exato. Fundação Logosófica Exatamente. de Blumenau, que fica na rua São Paulo. É gratuita a participação? É gratuita a participação, todos estão convidados. É uma atividade, a Fundação Logosófica é uma entidade sem fins lucrativos, então nosso objetivo é apenas divulgar esses conhecimentos. Então todos são convidados e bem-vindos lá. Só chegar. Só chegar, é só chegar. Na rua São Paulo, hoje, Fundação Logosófica de Blumenau, a palestra gratuita. Davi, que está aqui com a gente, a paz começa dentro de si mesmo. Também está aqui hoje o Jackson Bastos, que é da Fundação Logosófica, lá de Jaraguá do Sul. Também está aqui com a gente, participando aqui nessa manhã. Obrigado pela visita, bom dia. Bom dia Jorge, bom dia ouvintes da Rádio Itaberá, prazer estar aqui com vocês. A palestra, né, é do ladinho do Clube Ipiranga, então quem conhece o Clube Ipiranga, a sede da Fundação Logosófica, é uma casa em chaimel, cor-de-rosa, bem vistosa ali, do lado do Clube Ipiranga. Inclusive pode estacionar por ali que são todos bem-vindos. Qual é o papel da Fundação Logosófica? A Fundação Logosófica, como instituição, o papel dela é difundir essa ciência chamada logosofia e oportunizar que ali nós estudemos e aprendemos como levar para a vida esses conhecimentos que a logosofia ensina. É um conhecimento intraindividual, então você vai fazendo dentro de você. Tira o olhar de fora, a gente é tão acostumado a olhar para o outro, né? Eu sei os defeitos do meu irmão, eu sei os defeitos dos meus pais, eu sei os defeitos do meu colega de trabalho e muitas vezes eu não sei os meus, né? E a logosofia me ensina a olhar e identificar quais são os meus defeitos e quais são as minhas virtudes também. E transformar esse ser, né, que sou eu, em algo um pouco melhor, né? A finalidade é sermos seres humanos melhores. Tem uma função humanística nisso aí, né? E uma convivência melhor acima de tudo, né? Se eu for um ser humano melhor, se você for um ser humano melhor, o Davi for um ser humano melhor, nós formamos uma humanidade melhor. Nós convivemos melhor, né? E o tema da palestra, né, a paz começa dentro de si mesmo, precisa de um guia para fazer isso, né? Se eu quiser fazer uma atividade física para melhorar a minha condição física, por exemplo, eu vou buscar um personal para me ajudar a fazer isso, porque ele tem esse conhecimento. A mesma forma, se eu quiser ser um ser humano melhor, ter melhores conceitos, me conhecer, eu preciso de um guia. E a logosofia é esse guia, né, que nos dá essa condição de fazer esse melhoramento em si mesmo. Certo. Davi, algumas pessoas dizem ou comentam, e vocês já devem ter ouvido isso também, que as redes sociais acabaram evidenciando, digamos assim, a realidade de muitas pessoas, né? Que acabaram ali se soltando, ali se expondo e mostrando a realidade, o que são. Vocês enxergam dessa forma também? A gente está vivendo um mundo em transformação. Eu acho que as redes sociais, elas trouxeram mudanças, algumas muito positivas, né? Mas algumas também que têm preocupado bastante a sociedade em geral, né? A gente vê principalmente jovens, adolescentes e até crianças mesmo, né, com essa exposição, às vezes uma superexposição, que tem trazido muitos problemas também de relacionamento. Hoje a gente percebe um nível de ansiedade muito alto nas pessoas em geral, não é só nos jovens, né, porque você posta algo e já espera que alguém dê uma curtida e compartilhe, e isso começa a gerar um movimento, né, muito para fora, você se expondo para os demais, e falta um pouco de equilíbrio nisso, né? Então, justamente essa ciência vem trazer esse equilíbrio. Olha para fora, não tem problema nenhum, é muito bom a gente olhar para fora, mas olha para dentro também. E aí a gente pode, né, estabelecer as relações do que acontece fora, dos relacionamentos fora, com o que acontece dentro de cada um de nós.
Então, as redes sociais, elas amplificam tudo isso. Eu acho que, de alguma maneira, elas explicitam algumas dificuldades que a gente tem de relacionamentos, e é muito importante a gente saber lidar com isso. Às vezes chegam notícias, né, de fatos que acontecem, de violências que acontecem, algumas inexplicáveis, que você tenta achar uma explicação para aquilo e não encontra, né? E isso tem muito a ver com essa explosão que acontece no interior da pessoa. Sim. E as redes sociais, eu acho que têm um papel fundamental nisso, né? Tem causado realmente muita preocupação. A gente vê isso hoje nas escolas, nas empresas, né? Essa superexposição. Então, assim, é preciso equilibrar. A tecnologia é muito boa, desde que bem utilizada. Então, tudo que vem... A evolução tecnológica tem trazido muitos benefícios para a humanidade. Porém, é preciso alguns cuidados. E esse tipo de conhecimento, ele favorece com que a gente busque esse equilíbrio dentro da gente, sabe? É muito importante você olhar para fora, ver os outros, etc., mas precisa equilibrar melhor isso. Na verdade, nós fomos apresentados à tecnologia, mas nunca educados para ela, né? Exato. Concorda, Jackson? Concordo. Eu quero voltar na pergunta que você fez ali sobre um ser que, de repente, pratica um ato, né, impensado, do mal, né? Por que acontece isso, né? Na verdade, uma falta de domínio mental. É uma falta de domínio sobre os pensamentos que estão na mente, né? Todos nós somos movidos por muitos pensamentos. Alguns deles são próprios, outros são de outros, que entram na mente e fazem que nos movemos dessa forma, né? Então, o marketing trabalha muito o pensamento, né? Ele leva as pessoas a seguirem um determinado pensamento para adquirir um determinado bem, uma peça, usar uma joia, uma roupa e tudo mais. É pensamento que leva a fazer isso. Então, na logosofia, nós vamos aprendendo a dominar um pouco essa atuação dos pensamentos na mente. Então, muitas vezes, eu mesmo tenho uma atitude ou outra, ou já tive, que não era o que eu queria fazer, mas acabei fazendo, porque eu não controlei isso dentro de mim. E com esse estudo dá essa condição de eu ir controlando, né, tendo mais consciência dessa atuação dos pensamentos. E pensamentos tem bons e tem ruins, né? Tem do bem e tem do mal. E não está fora, está tudo dentro da gente, né? E vai identificando isso, vai dando esse controle. E esse é o bonito da logosofia, você poder colocar na tua mão, né, na tua consciência, as tuas atitudes, escolhendo melhores pensamentos. Com certeza, né? Davi, você que é um investigador, né, um estudioso a fundo da logosofia, o que a gente já poderia demonstrar ou trazer como exemplo, né, de que a aplicação da logosofia ela é importante e pode desenvolver na gente, né, essa questão do conhecimento pessoal? Legal, Jorge. Esses conhecimentos são eminentemente práticos e experimentais. Eu acho que essa é a grande mensagem que a logosofia traz. Ela traz esses conhecimentos, mas assim são super aplicáveis na vida da gente. Então, todos nós, estudantes de logosofia, nós realizamos o que ela chama de um processo de evolução consciente. Essa é a proposta. Então, do que se trata esse processo de evolução consciente? É justamente a gente vai assimilando conhecimentos sobre a própria realidade e esses conhecimentos vão transformando a vida da gente em todos os aspectos. Então, por exemplo, eu tenho uma vida também de profissional, de empresário, e esses conhecimentos me ajudaram muito a tomar decisões, em muitos momentos, em negociações importantes. Esse domínio interno, a percepção dessa movimentação dos pensamentos, ela ajuda muito a gente a entender o que está acontecendo no ambiente mental, né, e que depois se materializa em fatos, em ações e palavras. Então, eu diria que é um conhecimento que ele é sobre a própria realidade interna de cada um, mas ele repercute em todos os campos da vida, no campo profissional, no campo familiar, no campo social. Então, os benefícios são imensos. A única coisa que nos vincula, que nos mantém vinculados ainda na logosofia, é justamente os benefícios que ela traz para a vida de cada um de nós. E é isso que a gente procura transmitir para as pessoas. Dizer, olha, às vezes as pessoas estão passando por momentos de dificuldade, não sabem bem como orientar a vida, como encaminhar, que valores passar para os filhos, por exemplo, na educação. E essa ciência traz um manancial de conhecimentos justamente para isso.
E os pais hoje têm um desafio muito grande, né? É um mundo cheio de oportunidades. Enorme. Fora o medo, né, das crianças e dos vícios que são apresentados pelo mundo moderno, né? Então é um desafio muito grande hoje você educar um filho. Né? Enorme, Jorge. E assim, uma das coisas bacanas da logosofia é que justamente tem uma pedagogia, né? Esses conhecimentos aplicados às crianças. A gente tem escolas hoje, são 7, 8 escolas no Brasil, tem escolas no Uruguai, na Argentina, que aplicam essa pedagogia, né, já desde pequeno para as crianças. Então, a gente percebe que se aproximam da Fundação muitos casais jovens, né, quando começam a ter os filhos, e realmente sentem falta de o que transmitir para os filhos. Que valores, que conceitos, no mundo tão repleto de informação hoje, a velocidade da luz aí, tudo circulando tão rápido, é um desafio imenso. Então a gente vê que muitos jovens casais se aproximam buscando justamente isso, como encaminhar melhor a educação dos filhos. E encontrar um caminho melhor, né? Perfeito. Um caminho para seguir a vida com mais tranquilidade, né? Perfeito. Porque a gente está precisando. Afinal, nós somos pressionados quase que 24 horas por dia. 24 horas por dia se a gente não largar o celular, né? Exato. Hoje a tecnologia ela entrou na nossa vida, nas nossas vidas, de uma maneira assim disruptiva, e a gente precisa entender lidar com isso, né? Então esse conhecimento ele possibilita com que a gente saiba, eu diria até se proteger melhor, né? Criar as próprias defesas, né? Diante de um mundo de informações que circula com uma velocidade espantosa. Então, gente, lembrando, hoje, 7h30 da noite, a palestra A Paz Começa Dentro de Si Mesmo, na Fundação Logosófica de Blumenau, na Rua São Paulo, ao lado ali do Clube Ipiranga, né? Ali na Rua São Paulo, tem essa palestra, é só chegar às 7h30 da noite, que o David Cohen, que é estudante e investigador de logosofia, estará ali para conversar com você, para repassar para você que é possível encontrar a paz dentro de cada um de nós. Jackson, qual é o tamanho da Fundação Logosófica aqui em Santa Catarina, né? Está presente em quantas cidades? Tem muitas pessoas presentes também na logosofia aqui em Santa Catarina? Sim, a Fundação Logosófica ela tem 2 sedes maiores, uma em Chapecó e outra em Florianópolis. Nessas 2 sedes nós temos colégios logosóficos, Davi acabou de citar que existem colégios, né? Então, com um número expressivo de alunos em cada um desses colégios. E nós temos, vou falar aqui da região norte do estado, por Sim. exemplo, né? Nós temos Jaraguá, Joinville, Blumenau, Brusque, São Bento do Sul, Balneário Pissarras, todas as cidades nós temos sedes da Fundação Logosófica e temos estudantes que estão morando em outras cidades, mas não tem uma sede fixa, né? Que participam até de um movimento online conosco, dos estudos, aqui no norte, né? Em Santa Catarina, aqui na parte sul do país, aqui nós somos praticamente 1.000 estudantes filiados, são 970 e poucos, né? Filiados à instituição logosófica, fazendo um estudo regular toda semana e ajudando outras pessoas a conhecerem a logosofia, né? É importante, assim, todos nós temos nossa vida normal, privada, seja empresário, advogado, médico, dona de casa, funcionário de empresa, todos temos as nossas vidas normais. A logosofia não é para uma elite, não é para... não tem nenhuma filiação político-partidária, religiosa, nada. Ela é uma ciência aberta a todos que queiram se conhecer. Então é uma oportunidade para todos, né? E todos nós que estamos filiados à instituição fazemos um trabalho voluntário na instituição de divulgar, né? Então, Davi Cohen veio lá de São Paulo para cá voluntariamente para ajudar a divulgar essa ciência, né? Assim como aqui em Blumenau nós temos uns estudantes que também estão fazendo esse trabalho, divulgando, né? Isso é importante porque é para levar o bem para os seres humanos, né? Esse é o ponto. Como é que surgiu a logosofia? Qual é a história dessa técnica? A logosofia surgiu na Argentina, um pensador e humanista, Carlos Bernardo González Pecotti, e ele ele criou a Fundação Logosófica em 1930. Começou em Córdoba, depois ele foi até Buenos Aires,
logo veio para o Uruguai, em 1935 no Brasil, começando lá por Belo Horizonte, depois foi difundido. Hoje nós estamos no mundo inteiro, né? E esse pensador argentino, né, um sábio, ele trouxe algo, né, que parece que o homem está se esquecendo cada vez mais. Nós fazemos parte da criação, da natureza. O homem está como se fosse a parte disso, né? Criando as próprias coisas, entrando no mundo de pensamentos próprios, esquecendo que é parte da criação. E o que González Pecote fez? Todos os ensinamentos logosóficos, a fonte é a criação. Está em toda a natureza, que você vai tirando dali os elementos para ir conhecer a si mesmo também, porque você é parte da criação. Não pode se esquecer disso. Nós somos seres humanos, parte dessa criação. E uma coisa que González Pecote trouxe de novidade é um quarto reino. Ou seja, nós temos o reino vegetal, mineral e animal, e González Pecote classificou o reino hominal. Os seres humanos somos diferentes dos animais, porque nós temos a parte da consciência, a parte do espírito individual de cada um, que os animais não têm, né? Então, por isso, nós somos muito diferentes dos animais. E isso é algo que não se tem tratado dessa forma em outros lugares, outras ciências. E a logosofia deixa bem clara isso. Ela dá um valor muito grande ao ser humano nessa parte também. Que é muito importante, né? E a gente, para entender a loucura de hoje, né? Temos que compreender toda a história. Sim. Né? Nessa loucura toda que nós estamos vivendo. Davi, fica aí o convite, então, para hoje à noite. Sim. Nós gostaríamos de convidar todos os ouvintes. Realmente é um evento gratuito. É uma abordagem bem diferente que a gente faz sobre um tema que hoje preocupa a todos, né? Não só do ponto de vista da paz mundial, e a gente vê hoje movimentos aí que preocupam a todos nós, mas do ponto de vista da paz nos relacionamentos, né? Então a gente procura trazer isso bem para a realidade de cada um e apresentar com experiências, com exemplos. E no fundo assim, é um bate-papo onde todos podem se sentir à vontade para participar ativamente dessa conversa. Para conversar, bem descontraído. Exatamente, exatamente. Não é uma atividade formal, intelectual, não é nada disso. É um bate-papo onde a gente procura levar elementos que a gente já tem utilizado nas nossas vidas e que a gente percebe o benefício que traz. Então, o único objetivo é expandir isso e que todos tenham a oportunidade de ter esses conhecimentos e melhorar suas próprias vidas. Então, a paz começa dentro de si mesmo, hoje, 7h30 da noite, na Fundação Logosófica de Blumenau. Participação gratuita, fica na Rua São Paulo, ao lado do Clube Ipiranga. Obrigado, Davi, pela participação. Ótimo evento hoje à noite. Muito obrigado, Jorge, pela oportunidade. Um abraço a todos os ouvintes. Jackson, também obrigado pela participação. Em nome da Fundação Logosófica, eu quero agradecer a oportunidade, Jorge, que você tem nos dado, né? E aos ouvintes por nos ouvir aqui. Se você quiser conhecer algo novo, diferente na sua vida, participe lá hoje conosco, vai valer a pena. Com certeza. Eu conversei com o Davi Cohen, palestrante, e o Jackson Bastos, da Fundação Logosófica de Jaraguá do Sul. Falamos sobre a palestra de hoje à noite. A paz começa dentro de si mesmo, 7h30 da noite, na Fundação Logosófica de Blumenau.